Boa noite, então, a todos que estão aí. Estamos na nossa terceira aula, né, de Evangelho de João. Né? A gente falamos na primeira aula sobre o autor de João, a gente conheceu um pouquinho sobre o apóstolo João, conhecemos um pouco do que ele quer trazer nesse livro, nesse evangelho dele, né? Um pouco da história dele, né? Aonde ele viveu, a época que ele viveu, né? A teologia que traz dentro do Evangelho, né, de João também, a gente falou um pouco. Na segunda aula, a gente começou a falar sobre o livro, sobre Jesus, né, sobre a divindade de Jesus. A gente começou a falar nas provas da divindade de Jesus, dentro do livro aí, né? Então, a gente viu um pouco sobre a divindade, né? A primeira prova que a gente colocou ali, que a gente viu na segunda aula, foi o quê? Foi de milagres, né? A gente acabou vendo os milagres, né? E também começamos a ver a outra prova também, né? Que é as testemunhas, né? Os milagres eram os 8 milagres, a gente acabou falando de cada um deles, né? A importância de cada um. Boa noite, Fábio, que entrou aí agora. E também as testemunhas, né? Aqueles que viram Jesus e confirmaram: tu és o Cristo, tu és o Messias. Né? Então, a gente falou de duas provas, né? Ali dentro do Evangelho de João, né? Provando ali a divindade de Jesus. Né? Lembrando que João, o que ele quer trazer para nós? Né? Trazer a natureza de Cristo, né? Que Jesus veio homem, ele já começa lá no primeiro capítulo, né, em João 1,14, já fala que a palavra se tornou carne, né, e habitou entre nós, que a palavra é Jesus, né, e no princípio era o verbo estava com Deus, esse verbo, que a palavra é Jesus, né, então ele já começou já, ali no prólogo dele, né, no começo do livro, já querendo provar que Jesus é todo homem, né, e todo Deus, né? Então, o livro dele traz Jesus como Deus, né? Ele 100% homem, a natureza dele como homem aqui igual a nós, e 100% Deus habitando aqui entre nós, né? Então é isso que a gente tem estudado aí dentro do livro de João, né? Hoje a gente vai dar continuidade a essas provas, né? Que a gente está falando sobre a divindade de Cristo. Mas antes disso, vocês sabem que o meu sistema de trabalho aqui, eu gosto sempre de trazer uma revisãozinha para vocês, trazer umas perguntas, um quiz, né, para a gente relembrar daquilo que a gente está estudando. Tá? Então, como a gente está aí entre três aí, tá? Então eu trouxe um quiz aqui, aí eu vou perguntar para você, você pode me responder, se você quiser abrir o microfone e falar, ou então se você quiser só escrever, tá? No chat aí também, eu também vou ter essa visualização. Só para a gente ter uma pequena revisão, para a gente lembrar daquilo que a gente tem estudado nessas duas aulas, né? Para a gente não estar esquecendo sobre aquilo que a gente está estudando, tá? Do Evangelho de João. Então, aí está o irmão Fábio, o irmão Vitor e o pastor Gildo, tá? Então, aí eu vou perguntar para um de vocês, vai aparecer um quiz aí, você só tem que me dar a resposta. A resposta, normalmente, são em alternativas. Então, eu vou dar alternativa para você só falar qual alternativa que é correta, tá bom? Se você não souber, não tem problema, você pode chutar também, tá? Que aqui é mais para a gente ter uma revisão sobre aquilo que a gente está estudando, tá? Da primeira e a segunda aula que a gente já viu sobre o Evangelho de João. Então, vamos lá no nosso quiz, tá? Eu trouxe um quiz para vocês aí, de algumas questões, tá? Eu quero começar já com o irmão Fábio, que já está aí com a câmera aberta aí, pronto. Tá, irmão Fábio? Uma pergunta, o irmão, de alternativa, então o irmão pode escolher a alternativa, tá? A primeira pergunta, irmão. A autoria do Evangelho de João tem sido tradicionalmente atribuída a quem? Né? Letra A, João Batista. Letra B, o apóstolo João, ou letra C, Paulo? B. Isso mesmo, né? A gente já está falando do Evangelho de João. Então, se trata de um João, né? A gente já viu na primeira aula que tem vários Joãos, né?
mas é o apóstolo João, tá, irmão? Isso mesmo, tá certo a resposta do irmão aí. Agora do Vitor, tá, Vitor? Você pode responder no chat ou abrir o áudio aí. É a segunda questão aqui. O Evangelho de João, ele foi escrito onde? Né? Em qual cidade? Né? Na cidade de Patmos, de Éfeso ou de Sardes? Acredito que foi em Éfeso. Em Éfeso, né? Isso mesmo, irmão. Certíssimo, tá? Deixa eu só voltar aqui que... boa noite, irmã Lídia, que está aí na nossa aula. Estamos aqui fazendo uma Boa noite, revisãozinha agora daquilo que eu que a gente tá... consegui, professor. Não tem Agora que eu problema, não. consegui, acredito. Acredito que tenha acontecido alguma coisa, sei lá. A gente está aqui, Desculpa, mano, professor. fazendo uma revisãozinha daquilo que a gente já viu na primeira e segunda aula, tá bom? São Sim. questões, aí é só escolher a alternativa. O irmão Vitor respondeu já essa, que é Éfeso, tá? Que é o Evangelho de João, ele foi escrito na cidade de Éfeso, tá? É onde João vivia, tá? Agora, o pastor Gildo, tá? Quem que fazia, pastor? Eu sei, o pastor sabe, né? Que ele já estudou sobre isso, mas quem que fazia parte do círculo mais íntimo dos discípulos de Jesus? Era o Pedro, Mateus e João? Era o Tiago, André e Pedro? Era o Pedro, João e Tiago? Ou Felipe, Tomé e Tiago? Aquele círculo mais íntimo de Jesus, aqueles três discípulos, né? O pastor pode responder aí. Letra C. Letra C, Pedro, João, Tiago. Uhum. Isso mesmo, pastor, está certíssimo, né? Era o círculo mais íntimo, os três discípulos ali, que eles até participaram de alguns milagres que Jesus fez, os outros não viram, eles viram, né? Que nem o caso da cura da filha do Jairo, né? Que eles estavam ali juntos. Manita, uma perguntinha para a irmã, tá? Se a irmã não souber, não tem problema, tá? De quem João era filho, irmã? É para mim? Isso, é de Zebedeu, de Simão. Olha, eu não assisti a segunda aula, hein? Leva em conta, senão eu vou me abster. Não tem problema, irmão. Pode chutar, tá? Aqui a gente está fazendo só uma revisão para lembrar daquilo que a gente estudou. O João, ele era filho de quem? De Zebedeu, de Simão ou de Elias? Pode chutar, irmão. Se não souber, não tem problema. E que a irmã acha que é? Ele era filho de quem? O nome mais bonito que tem, a letra A. Nome bonito, né? Isso mesmo, né? É Acertou. o contrário, né? Zebedeu. Que é muito feio esse nome. Tá certo. Irmão Fábio, sei que tá tomando um chimarrão aí, tô brincando, irmão. O chimarrão que tá tomando aí não é chimarrão, não, né? Qual a provável causa da morte de João, irmão? Foi apedrejamento? Foi morte por espada? Ele foi crucificado ou ele foi de velhice a morte dele? Se a gente for falar ao certo, tudo isso aí é uma gama de coisas, né? Sim, verdade. Né? Por isso que a gente provável causa, né? Esse aí sofreu, né? Tadinho. Ele sofreu. Verdade. Só não teve todas as 4 mortes de uma vez, né? Não é? É verdade. É a letra D, velhice. Isso, né? Provavelmente ele morreu de velhice, por quê? Porque ele foi exilado, né, naquela ilha e ficou sozinho ali naquela ilha, né? Acabou morrendo de velhice lá, né? Então a gente não tem essa certeza, mas pelos historiadores, sim, né? Tá certo, então, irmão. Agora, irmão Vitor, vamos lá. Quem era o irmão de João, né? Quem que era o irmão de João? Era Pedro, era Tiago ou André? O que o irmão acha aí? Era o irmão de João. É Tiago. Tiago? Isso mesmo, irmão, certíssimo, tá? Era o Tiago. Uma coisa que eu não falei para vocês na primeira aula, pelos historiadores também, eles acreditam que João era discípulo
seguidor de João Batista, tá? Assim como o André também era seguidor de João Batista, o Felipe, né? Todos esses aí já conheciam as palavras de João Batista, né? Foram batizados, né, por João Batista. Conheceram, o João também já conhecia as palavras de João Batista, ele era seguidor dele, tá? Então, pelos historiadores também. Então, ele já conhecia o João Batista, já seguia ele, já sabia aquilo que o João Batista estava trazendo, tá? E aí foi assim, né? O André apresentou, né? O Pedro, né? O Tiago, o Felipe, Natanael, né? Então, e assim por diante. Se você vê a história, né? Eles já conheciam, né? Eles foram conhecer o Jesus ali, o batismo também, né? Então, Jesus chama eles, né? Depois na pesca, lá a gente vê em Mateus relatado, em Marcos e Lucas, né? Sobre eles estavam pescando, né? O André e o Pedro, né? E também o Tiago e o João, que eram filhos de Zebedeu, também pescavam, né? Estavam ali também, foram chamados, né? Para ser discípulos de Jesus, né? Mas eles já conheciam já o João Batista, tá? Pelos historiadores. Então tá certo aí, irmão. Tiago. Pastor Gildo agora. O Evangelho de João, pastor Gildo. Isso aí a gente foi só para quem assistiu a primeira aula, né? Talvez o pastor não vai saber. Ele provavelmente foi escrito no primeiro século, né? E foi em que época? Entre 70 e 90 depois de Cristo, entre 60 a 80 depois de Cristo, ou entre 90 a 120 depois de Cristo. Então, pastor Gildo, aí se souber, pode chutar também se não souber, tá? Só para a gente lembrar da época que foi escrito esse evangelho, tá? Em que época aí mais ou menos foi, pastor? O microfone está fechado aí. De 70 a 90. Olha, pastor, isso mesmo. De 70 a 90, tá? Letra A. Tá? Foi dessa época aí que provavelmente foi escrito o Evangelho de João, tá? Dentro dessa década aí. Dessas décadas aí, de 70 a 90. Uma Lídia, né? É a nossa única mulher aí. Não, tem a irmã Ellen que está aí junto também, né? Do pastor Gilda. Ela pode ajudar o pastor também a responder. Irmã Lídia, vamos lá. Essa daqui, se a irmã sabe, João, ele, o apóstolo, né? Ele é considerado o autor do livro, por quê, né? Devido trazer alguns indícios no texto de que foi escrito por quem? Por um apóstolo, por um Jesus ou por uma testemunha ocular, né? A gente vê que foi João que escreveu este livro, porque no texto, o que traz dentro do texto, né? Alguns indícios, né? E qual desse indício, né? Que ele foi um apóstolo, que ele foi Jesus ou uma testemunha ocular, né? A irmã pode chutar aí, se não souber, não tem problema. E que a irmã acredita. A gente falou isso lá na primeira aula, né? Ainda assim eu vou chutar a letra C. A C. Olha, irmã, chutou muito bem. É isso mesmo, tá? Porque ele foi uma testemunha ocular, tá? Um dos indícios, né, dentro do texto, que ele viu, tudo que ele relatou, ali ele viu, né? Tudo que ele relatou dentro do livro, ele viu, né? Que nem eu trouxe o detalhe lá da Maria, quando ela foi lavar os pés de Jesus com perfume, né? Então, ele viu aquele momento. Aí ele relatou isso dentro do livro, né? Tá certo, irmão. Isso mesmo. Agora, o irmão Fábio, né? Próximo aí. O autor tinha conhecimento da Palestina. Qual conhecimento que ele tinha da Palestina? Da localização da Palestina, da geografia da Palestina ou da população da Palestina, né? Que eu falei na primeira aula. Não sei se o irmão vai lembrar desse detalhe, mas pode chutar se não souber.
Pode chutar, não tem problema não. Se não lembrar agora desse detalhe aí que a gente falou na primeira aula. Eu faltei na primeira aula, né, para ajudar. Mas pronto, Não tem problema. eu vou arriscar aqui. Acredito que ele conhecia as três, né? Mas mais Sim, especificamente, ele conhecia aí provavelmente a localização. Vamos. localização. Sim, Isso, o irmão está certo na resposta que ele realmente conhecia as três, né? Mas na aula a gente citou só de uma das três, aí que eu queria que o irmão lembrasse, né? Da geografia, né? A localização, sim, né? Ele sabia, mas a geografia, porque ele conhecia as cidades, tudo que ali estava ao redor, né? Daquele lugar da Palestina, até que eu dei o exemplo ali lá das bodas de Caná, né? Falando do casamento, da mãe de Jesus, né? Que foi convidada, que veio lá de Nazaré, né? Então ele conhecia aquela geografia ali, aquela região. Mas a resposta do irmão tá assim, tá mais ou menos certo, né? Porque sim, ele tá ligado com os três, né? Ele também conhecia a localização, né? Também a população, porque ele vivia naquela época ali, naquele lugar. Então ele conhecia, sim, mas o detalhe que eu coloquei é a geografia, tá bom? é uma coisa até interessante, porque por exemplo, para nós hoje é mais fácil a gente falar, devido à política mundial hoje, falar o nome Palestina, né? Porque até então, biblicamente, não existe, né? Vamos dizer assim, o nome da terra como Palestina, Como Palestina mais, né? né? Então, era conhecido antes do povo sair do Egito, era conhecido como a terra dos filisteus, né? Sim. Tanto que o nome Palestina foi dado justamente para, como é que fala? No bom sentido, né? Entre aspas, como forma de irritação aos hebreus, aos israelitas, porque Uhum. a palavra Palestina indica o Filisteia, os filisteus. Então lembra a briga que sempre houve entre os dois povos. Entre os israelenses, né? Os hebreus e os filisteus, isso mesmo. É verdade. Boa colocação aí dentro da questão da palavra Palestina, né? Do local ali, né? Da região da Palestina ali. Certíssimo, irmão. Obrigado, irmão. Vamos lá, então, continuar aqui, nosso quiz. Agora é o irmão Vitor, né? Então, Vitor, vamos lá, na próxima. Qual o milagre essa imagem retrata, irmão? Tem uma imagem aqui do lado, né? Agora, lembra que eu falei de 8 milagres ali, né? E qual desses milagres? É o terceiro milagre? É o primeiro? É o oitavo milagre ou o segundo milagre? A imagem aí, eles estão colocando possivelmente água nesses vasos, e eu acredito que seja o primeiro, a transformação da água em vinho. Isso mesmo, certíssimo, né? É isso mesmo que nos lembra, né? Lembra do casamento lá, que acabou o vinho, né? Jesus pediu para colocar água nesses jarros, né? Esses jarros grandes aí, e acabou transformando a água em vinho. Isso mesmo, é o primeiro milagre. Certíssimo, tá? Agora o pastor Gildo, né? Quais são, pastor, os outros 3 evangelhos, né? Que a gente está falando do evangelho de João. E quais foram os outros 3, né? Isso aqui lembra lá do panorama bíblico. Mateus, Lucas e Tiago, Mateus, Marcos e Pedro, ou Mateus, Marcos e Lucas? Letra C. Letra C, isso mesmo, pastor. Mateus, Marcos e Lucas, né? Os 4 evangelhos é Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Lembrando um detalhe, né, que a gente falou
primeira aula que João foi o último a escrever, né, dos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como os evangelhos sinóticos, né? O que é evangelhos sinóticos? São evangelhos parecidos, né? Porque ali conta praticamente a mesma história, né? Os mesmos milagres, os mesmos contos ali entre os três. Já o João não, ele é não sinótico, né? Ele é totalmente diferente dos três, né? Lembra que eu falei para vocês que o João ele queria complementar algo a mais, né? Por isso que a gente sabe que ele foi o último a escrever dos evangelhos, tá? Então ele quis complementar, trazer outro, trouxe um pouco da história, né? Jesus, porque traz um pouco do ministério, né? Mas o intuito dele era falar sobre a natureza de Cristo, né? A teologia dele é falar sobre a natureza de Cristo, Jesus como Deus, né? Então, lembrando isso, a gente lembra que os outros três, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos. Se você lê os três, você vai ver que são muito parecidos, tem praticamente os mesmos milagres. O João, vocês lembram que eu falei para vocês também que o João mostra 8 milagres, né, dentro do evangelho dele, e 6 desses 8 são característicos do livro, né? Não tem nos outros livros esses outros milagres, né? Foi ele que trouxe esses milagres ali no evangelho de João, né? 6 deles, né? Então, por isso que eu estou tentando lembrar aqui para vocês esses detalhes, é importante a gente estar sabendo sobre o evangelho de João. Tá? Obrigado, então, pastor, pela resposta aí. Isso mesmo. O João e seu irmão Tiago foram chamados de quê por Jesus, né? Filhos do trovão, irmãos ou justos, irmão? Como é que eles foram chamados por Jesus? Isso também foi da primeira aula, né? Ué. Vou arriscar no B. No B, por irmãos? Não é, irmão? Lá em filho de trovão, né? Por que Jesus chamava eles de filhos do trovão? Pastor Gildo sabe por quê, pastor? Pastor Gildo? Por que Jesus chamava eles de filho de trovão? Porque eles gostavam um pouco parece que foi fogo no negócio, né? Eles gostavam um pouco de deixar mais dúvidas, né? Deixar os outros discípulos mais com dúvidas, né? Porque eles faziam umas perguntas, né? E tem o caso da mãe deles também, né? Que até pediu lá, falou com Jesus, né? Para um sentar no direito, outro lado esquerdo do reino dele, né? Então Jesus, vocês também, né? O pastor quer falar, pastor? Ele abriu o áudio aí? Interrompi? Não, eu não estou lembrado. Tá. Tá bom, então. Mas é porque o Tiago, né, o João, ele sempre fazia algumas perguntas aí, né, que Jesus falou, vocês gostam de deixar o negócio mais, né, o povo mais com dúvida, né, das coisas, né, ele explicava uma coisa e eles entendiam outra coisa, né, aí por isso que ele chamava eles de filhos do trovão. Agora é o pastor, né, João foi pastor de que igreja, pastor Gil? Foi da igreja de Tiatira, da igreja de Éfeso ou da de Laodiceia? Da igreja de Éfeso, né? Isso mesmo. Certíssimo, né? Ele foi pastor lá da igreja de Éfeso. Agora, Malídia, né? Malídia, vamos ver se a irmã lembra desse detalhe, né? Essa daqui é uma pergunta sem alternativa, tá? O objetivo do livro de João é de que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, tá? E assim tenham vida no seu nome.
Então, portanto, a ideia-chave, né, do livro de João é o verbo crer, né? E, por sua vez, ela é encontrada cerca de quantas vezes no livro de João? Né? Eu comentei isso na primeira aula. Quantas vezes no livro de João a gente acha a palavra crer, né? Assim como crer, creiam, crendo, né? Tudo que vem dentro do verbo crer. Realmente eu lembro de estar assistindo, né, essa aula, ter assistido, mas agora, sinceramente, passou pela cabeça. Tá bom. Alguém lembra aí? Quantas Quem quer vezes? responder? O irmão Fábio lembra, o irmão Vitor? Já mandou ler o livro de João. Isso mesmo. Não faço ideia. 100 vezes, né? 100 vezes a gente vê no livro esse verbo crer, né? Os seus Era melhor derivados. ter perguntado Creiam. qual o principal objetivo. Aí estava mais fácil. Verdade, mano. Mas, ó, é por isso que eu falei para vocês, quando vocês estiverem lendo o livro, vai Mas aí a gente grifando. aprende mais. Aprende com os erros. Ah, tá certo, mano. Vai grifando as palavras, tá? Os verbos crer, tá? Toda vez que tem o crer, creiam, crendo, né? Para vocês marcarem aí essa ênfase de João, né? De crer em Jesus, né? Agora é o Fábio, né? A gente está quase terminando já a nossa revisãozinha aí. A mãe de João, quem que era? Ela era Maria Madalena, era Salomé ou ela era Maria? Né? Essa também é da primeira aula, irmão. Quem que foi a mãe de João? A mãe de João era que serviu Jesus na Galiléia e mais tarde testemunhou sua crucificação. Caramba! Quer chutar? Ou não lembra? Maria foi a mãe de Jesus. Isso. Maria Madalena, quem foi? Maria Madalena foi aquela que ia ser apedrejada. Isso. Então a mãe de João era Salomé. Isso mesmo, ó. Foi eliminando, né, irmão? Tá Eu tava certo. falando, rapaz, será? Isso, é o caso que eu contei aqui, que ela foi lá conversar com Jesus, né, e pedir para os filhos, né, pedir para Jesus deixar os filhos um sentado à direita e outro à esquerda lá no reino dele, né. Ela não teve vergonha, não, foi lá pedir pelos filhos lá para Jesus, né. Irmão Vitor, que apóstolo teve mais livros incluídos no cânon, né, do Novo Testamento? Foi quem? Quem que teve mais livros? O Pedro, o Paulo ou o João? Isso aí é uma pergunta praticamente do panorama bíblico, né? Se a gente for analisar pelas cartas, eu acredito que foi Paulo, né? Que teve mais cartas escritas, né? Isso mesmo, certíssimo, né? Paulo teve 13 cartas, né? Ele escreveu 13 cartas e ainda tem uma suposta carta que o povo acredita que é Hebreus, né? Também. Pastor Gildo, tá? Essa cura da lepra de Naamã, ela pode ser comparada a qual milagre realizado por Jesus? A gente falou isso na aula passada. A gente fez uma comparação de, é, de milagres, né, do Antigo Testamento com os milagres de Jesus. A cura de Naamã, ela é comparada com a cura do paralítico, com a cura de um cego, com a cura do filho do oficial ou com a ressurreição de Lázaro. O pastor lembra dessa comparação? Eu lembro o seu comentário na primeira aula, mas eu não tô, mas eu vou na cura do paralítico, né? Do paralítico? Não, deixa eu ver aqui.
Parece que travou. Não, agora foi. Não é, pastor. A gente fez uma comparação com a cura do filho do oficial. Por quê? Qual que foi a importância daquele milagre? Quem lembra da aula passada, do filho do oficial? Que Jesus tem poder para curar a Enfermos. distância, né? Então, A assim, gente falou sobre distância, né? E o do Naamã foi a mesma coisa, né? Naamã, a gente fez uma comparação, né? Que o profeta Eliseu, ele nem chegou a falar com Naamã. Ele pediu para o servo dele falar: ó, você vai lá e faz isso, né? E Naamã não queria fazer, né? Então, aí ele foi, né? Depois que os servos dele convenceram, ele foi e mergulhou 7 vezes no rio, aí ele foi curado, né? E a cura do filho do oficial, né? Ele chegou para Jesus, o oficial, né? Pediu, e Jesus, ó, então pode ir lá que já está curado, né? Ele creu nisso, e aí a gente faz a comparação da cura do milagre, tá? Desse milagre aí, da cura do filho do oficial, tá bom? Irmã Lídia, o imperador Domiciano, tá? A gente falou isso na primeira aula. Ele enviou João para onde? Exílio, né? Lembra do exílio? João foi para que cidade? De Sardes, para Pérgamo ou para Patmos? Né? Ele foi exilado para qual lugar? Mano, tem ideia aí? Isso mesmo, Patmos, né? Isso mesmo. E lá na ilha de Patmos, irmão Fábio, ele escreveu que livro, João? Né? Ele escreveu o livro de Apocalipse, a primeira carta de João ou o Evangelho de João? Apocalipse. Isso mesmo, certíssimo. E, irmão Vitor, o João, ele é um dos livros mais o que da Bíblia? A gente comentou lá na primeira aula. É um dos livros mais teológicos, é um dos livros mais longos, é um dos livros mais históricos. Acredito que seja mais teológico. É isso mesmo, a gente falou sobre a teologia de João, né, que ele traz ali dentro. O que é teologia? É estudo sobre Deus, né? E, pastor Gil, do Evangelho de João, o que ele enfatiza? Jesus como o quê? Como Deus, como servo ou como líder? Jesus como Deus. Isso mesmo, né? Jesus como Deus. Irmão Fábio, e o Mateus, ele enfatiza Jesus como o quê? Como Deus, como rei ou como líder? Como rei? Como rei, isso mesmo. Irmã Lídia, o Marcos, ele enfatiza Jesus como o quê? Né, o livro de Marcos. Jesus como servo, Jesus como pai ou Jesus como homem? Não souber, não tem problema não, irmão. Pode chutar. O pai? Como servo, irmã. Tá? O livro de Marcos enfatiza Jesus como servo. Eita. E o irmão Vitor, para finalizar, o Lucas, Jesus enfatiza como Deus, homem ou servo? Irmão Vitor, isso. Tava ruim para abrir o microfone aqui. Lucas como homem. Como homem, isso mesmo, certíssimo. Então, ó, lembrando, gente, que, vamos lá, o livro de Mateus, Jesus é enfatizado como? Rei. Vamos ver se vocês já pegaram. Rei. Como rei. O livro de Marcos, como? Servo. Como servo, isso. O de Lucas, como homem. E o de João, como Deus, tá? Esses dois detalhes aí.
Aí é o seguinte, gente, para a gente acabar hoje, eu ia passar um pedacinho para vocês do filme Evangelho de João, tá? É um filme antigo que conta a história de Jesus através de João, tá? Do apóstolo João. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo jogar ele lá para vocês no grupo, para vocês assistirem, para a gente fazer um comentário na próxima aula, tá? Como é que eu vou fazer? Eu cortei ele em várias partes, né? De 15 minutos. Então não é para vocês assistir o filme todo, tá? Vocês vão assistir só os primeiros 15 minutos. Aí depois eu vou passar outra parte com mais 15 minutos e assim por diante, tá? Para a gente ligar o filme, né, com o livro, tá? Com o que a gente está estudando aqui no nosso curso aqui, na nossa disciplina do seminário, tá? Então, eu ia passar aqui hoje para ver se dava para a gente assistir, mas como o tempo já está muito, já passou muito, né? Então, eu não quero também cansar os irmãos. Então, eu vou ver se eu consigo passar essa parte lá no grupo para vocês, tá bom? Esse pedacinho aí, de 15 minutos. Aí vocês assistem, tá? Se vocês quiserem escrever algo também, né? Para vocês comentarem, na próxima aula eu vou perguntar para vocês o que a gente assistiu, né? Para vocês saberem mais ou menos, tá bom? Aí vai ser por partes para a gente não ficar cansativo também, tá? O livro. Então, assim, o filme fala sobre o livro de João, tá? É a história de Jesus contada pelo apóstolo João, né? Então, vai seguir conforme está o livro, tá? Então, aí a gente vai estar acompanhando nesse filme aí, tá bom? Não é para assistir o filme todo, hein? Não vai procurar no YouTube aí e assistir o filme todo. Eu quero que a gente assiste por partes aí, tá bom? Então, por hoje, gente, eu vou finalizar, tá? Eu queria entrar em outra parte, mas vamos deixar para a aula que vem, né? A gente vai continuar falando sobre as provas, né, da divindade de Cristo. A gente vai ter mais uma prova aí para a gente estar falando na próxima aula, tá? Aí, sobre as dúvidas que a gente ficou aí hoje, tá? Eu vou pesquisar, tá, irmão? Para a gente dar não ficar com nenhuma dúvida sobre essas questões, né, que a gente comentou hoje. E a tarefa, né? Lembra da tarefa que eu passei para vocês, né? Sobre a entrevista de João? Não façam ainda, tá? Se vocês quiserem fazendo aos poucos, porque talvez alguma coisa que a gente fala na aula pode acrescentar nessa tarefa. Então, vou deixar ela como uma tarefa final, tá? Para o final do curso aí, vocês me entregar essa tarefa, tá? Dessa entrevista aí. Então, ali tem várias perguntas, aí vocês vão se passar como se fosse o apóstolo João para responder essas perguntas, tá? Então, para isso, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre o livro, tá? Para a gente responder essas perguntas aí. Mas foi muito bom, tá? A gente ficar esse tempo aí até o final. Eu agradeço os irmãos que ficaram até o final aí da nossa aula. Que a gente continue estudando, né? Aprendendo mais a palavra de Deus. Que a gente continue buscando, servindo ao Senhor, né? E que Deus abençoe cada um esse final de semana aí, que possamos servir cada vez mais a Deus, né? As nossas famílias servindo junto ao Senhor. Tá bom? Que Deus esteja abençoando cada um. Muito obrigado por cada um que participou aí até o final, tá? E bom final de semana para cada um, tá? Deus abençoe. Muito obrigado. Até a próxima aula. Obrigada também. Bom final de semana. Uma boa noite para nós. Obrigado.